tempo comum, nós ouvimos um pouco sobre a temática do amor. Nosso Senhor nos convida a meditar a perfeição do amor. E aqui, meus irmãos, uma vez ouvi algo de um sacerdote, e isso me marcou, porque de início parece um choque, mas depois nós vemos que há um fundo. Aqueles que são simplesmente os bonzinhos, os chamados bons, mas que não buscam a santidade, não entram no céu. No céu só entra os santos. E é preciso modificar, fazer o coração se parecer um pouco mais com o de Cristo, entrarmos na forma do Cristo. Um belo exemplo do nosso quase que dia a dia, bem conhecido por nós, é o pudim. Queria usá-lo como exemplo. Um belo pudim é aquele que sai bem formado, que sai da forma com um aspecto belo, uma forma bela. Ele demonstra que foi bem feito, que foi bem desenformado, saiu da forma corretamente. Algo semelhante acontece com nós também, amados irmãos. Somos convidados a sermos a semelhança da forma que é Cristo. Sermos o amor pelo amor e com o amor. Quem é de fato o amor? Nos ensina a Sagrada Escritura, São João, que Deus é amor. É preciso sermos amor no Deus que é amor. Sermos aprendizes na escola do amor deste Deus. Nós ouvimos na primeira leitura do livro de Samuel que Davi e Saul tinham uma certa rusga, uma certa dificuldade. Isso por quê? Para nos contextualizarmos. Davi, que também depois foi ungido, foi escolhido através do profeta Samuel, ele é eleito para uma missão maior do que ele. De fato foi crescendo na graça, na estatura, diante de Deus e dos homens. E diante dessa realidade, Saul, que até então era o rei daquele povo, também escolhido, aceito por Deus, Saul foi crescendo em seu coração, deixando crescer um sentimento de inveja, que gerou um ódio, um rancor, se tornou um homem frio e perseguidor. E nós ouvimos hoje um trecho em que Deus permitiu que Saul estivesse em uma situação, digamos assim, comprometedora frente a Davi. Mas Davi teve uma atitude de misericórdia. E aqui, meus irmãos, como é belo ouvir isso do rei Davi. Não nos cabe, ele não falou exatamente com essa palavra, mas eu quero enfocar para vocês. Meus irmãos, não nos cabe tirar, ele disse, não nos cabe tirar a vida de um ungido do Senhor. Não é bom fazer isso. Não é algo bom diante de Deus. E aqui eu vos digo, meus irmãos, trazendo isso para a nossa vida. Todos nós somos ungidos, escolhidos por Deus. Pelo santo batismo, todos nós somos de fato filhos de Deus na graça. E tantas vezes nós levantamos a voz, levantamos as atitudes uns contra os outros, quando nossa atitude deveria ser semelhante de Davi, nesse caso. Não devemos ter em nosso coração esse ódio e esse sentimento de vingança, que às vezes parece ser confundido com justiça, mas nem toda a justiça aparente é de fato justiça, mas é movida por ódio. A justiça é um restabelecimento de algo que foi retirado. A vingança é retirar do outro. O que foi tirado de mim, eu retiro também do outro. Isso não é um elemento de justiça propriamente dito. E nós ouvimos no Evangelho que Jesus nos convida: amem, sede misericordiosos, como o Pai Celeste é misericordioso. E meus irmãos, não é fácil. Amar com o amor de Deus não é fácil, porque é um amor total, de entrega total. É bela uma definição que é usada na teologia, em grande parte por influência de São João Paulo II, uma definição do amor.
Eu gosto muito dela e eu a medito e compartilho com vocês. Aprendi na teologia, o amor é uma doação total, fiel e fecunda. O verdadeiro amor, ele é uma entrega total de si. E nós temos o auge disso na cruz, meus irmãos. Cristo nos ensina a amar entregando-se. E fará daqui a pouco mesmo no altar: este é meu corpo, este sou eu que entrego por vós. Este é meu corpo e meu sangue que eu vos entrego. O amor é uma entrega. É total, é sem reservas. Imaginem um amor de mãe que às vezes tem um filho pequeno, chora do lado, no outro quarto, ou às vezes até no mesmo quarto. A mãe, com todo o cansaço, com toda a dificuldade, levanta e põe-se a cuidar da criança. E não só a criança, às vezes o filho já está velho, mas a mãe ama, cuida. Eu estou dando um exemplo da mãe, mas tantos pais são assim também. Avós, irmãos uns com os outros. O amor é total, é uma doação total, uma entrega total. E nosso Senhor nos convida a dar esse passo de amor, esse passo em direção à perfeição. Meus irmãos, esse passo não é fácil, mas é um exercitar-se constante, um exercício na caridade cristã, que é o amor de Cristo. É interessante que nós ouvimos também proclamado, rezado no Salmo, o amor de Deus, o coração de Deus, Deus que é bondoso e compassivo nas suas relações com os homens. Se não fosse, meus irmãos, não poderíamos ser santos. Lembre-se do que eu vos disse no início. No céu só entra santos. É necessário uma luta constante para se configurar a Cristo, a sermos batizados no sentido pleno da palavra. O batizado é aquele que nasce de novo em Cristo. Meus irmãos, para que isso aconteça, é necessário ter uma coisa em mente. Por nossas forças somente, não podemos ser santos, não podemos ser perfeitos ou bons. É preciso da graça de Deus. Se somos bons, se somos impelidos a sermos melhores, é porque antes Deus chama e apoia, dá a graça, dá os instrumentos, a oração, os sacramentos e tantas outras realidades. Meus irmãos, saibamos amar, tenhamos o coração grande e generoso para dar esse passo em direção ao amor, em direção à fé, de modo a acolher no coração isso que ouvimos no Evangelho. Há poucas semanas, há poucos dias, ouvimos as bem-aventuranças, também um trecho do Evangelho de São Lucas. Seguindo essa linha, hoje continua Jesus que convida a confiar e a amar. Amar os irmãos. Imaginem só, se o cristão conseguisse realizar apenas esse primeiro ponto, e é um dos mais difíceis. Se o teu irmão te dá uma bofetada, você oferece a outra face. Não é fácil. A própria natureza humana tende a se defender e a de alguma forma revidar. Mas como eu dizia, a vingança não é a justiça de Deus. A justiça de Deus é o amor. A medida da justiça de Deus é a misericórdia. E é preciso configurar o coração para entender isso. Quando você quer, por exemplo, assistir um filme em 3D, vai ao cinema e tem os filmes em 3D. Você precisa de um óculos, precisa dar uma ajuda ao olho para que ele se configure, para que o seu cérebro seja capaz de lidar com aquela realidade e assim você vivenciar a experiência de um filme 3D. Algo semelhante é com o amor, meus irmãos. Para amar é preciso deixar-se moldar por Cristo e configurar o ser nele, a tal ponto de ser capaz de amar no sentido mais pleno. Imaginem Jesus, que se entregou na cruz, em momento algum se revoltou, em momento algum questionou. A única questão que ele colocou foi: Pai, se é da tua vontade, faça-se em mim segundo ela. Se é da tua vontade, afasta esse cálice, mas se não for, que eu dele o beba. Nem foi um questionamento,
mas foi uma confirmação de que ele estava disposto a fazer a vontade do Divino Pai Eterno. Meus irmãos, é preciso configurar o coração. Você que é casado, casais, casados, namorados, noivos, filhos com os pais, pais com filho, independente da sua realidade, todos somos chamados a amar conforme Cristo amou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que a nossa mãe, Nossa Senhora da Badia, esteja ao nosso lado. Ela que amou seu filho e às vezes precisou silenciar. O amor às vezes silencia, mas no coração reza. Tem um coração orante. Que ela, que agiu assim, nos ensine a ser assim, para que o nosso amor seja cada vez, cada dia, cada momento mais perfeito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.